Ninguém sabe exatamente como começaram as lendas dos vampiros, mas há milênios que se fala sobre espíritos e demônios que hoje em dia podem ser considerados precursores das histórias modernas. Roma, Grécia, Mesopotâmia. Alguma coisa aconteceu nessas regiões. Alguma coisa bem real. Só que o tempo foi passando, a população do planeta cresceu, começou a ocupar quase todas as áreas possíveis e essas criaturas tiveram que se adaptar, desaparecer. Mas elas ainda estão por aí, disso eu sei, agindo de maneiras diferentes, sobrevivendo. Só que nenhuma delas ganhou tanta fama como o Drácula, um personagem criado pelo escritor Bram Stoker, que, digamos, ajudou a difundir uma ideia sobre essas criaturas. Só que Stoker, para ele, a história, uma mistura entre ficção e pontos da realidade, deveria servir muito mais como um aviso do que entretenimento. No suposto prefácio original do livro, que acabou aparecendo na versão islandesa da obra, Stoker é direto ao dizer que ele estava bastante convencido de que os eventos descritos realmente, como diria, aconteceram. Ele teria apenas trocado os nomes para manter a privacidade das pessoas envolvidas. Para o autor, os episódios realmente eram inacreditáveis e incompreensíveis até certo ponto. E o melhor era que eles continuassem dessa forma. Se tudo isso for mesmo verdade, Stoker deixou de apenas querer contar uma história para querer dar um aviso, um alerta sobre algum mal que ronda esse mundo. Mas o editor de Stoker não gostou da ideia. Veja, o livro que nós conhecemos foi publicado em 1897. E quando o escritor empregou o manuscrito, as histórias sobre os assassinatos envolvendo Jack, o Estripador, ainda estava muito recente. Publicar a história de Stoker poderia gerar mais pânico entre as pessoas. O editor foi direto. Alguns elementos deveriam ser retirados e a história precisava ser publicada como ficção. Caso contrário, não se tornaria um livro. Só que isso não abalou Stoker. Ele estava determinado a passar a mensagem, mesmo que ela não fosse tão evidente quanto antes, mesmo que ela ficasse confusa e se misturasse por todo o livro. Além de várias alterações no texto, o autor mudou o destino final de Drácula e supostamente teria retirado as primeiras 101 páginas. 101 páginas. Milhares de palavras. Foi preciso décadas para que esse suposto manuscrito original aparecesse. Só que ao invés de estar perto da terra natal de Stoker, sabe onde ele foi encontrado? Olha só. Num celeiro na Pensilvânia. Mas como ele chegou até lá? Isso ninguém sabe. O fato é que o texto tem início na página 102. O que de fato precisou ser cortado, hein? O que será? O que era tão assustador, tão real, que se fosse publicado geraria pânico entre as pessoas? Eu ainda não tenho a resposta para essas perguntas. Mas posso te dizer de onde surgiram alguns elementos que inspiraram Stoker. O mais importante deles é conhecido de várias formas. Vlad III, Vlad Tepes, Vlad, o Empalador, e Vlad Drácula, ou Drácula, que significa filho do dragão. Nomes e apelidos que, diretamente ligados com a figura de um homem
com duas famas, herói nacional e líder sanguinário, e que tinha o apelido de Empalador, que está diretamente relacionado com a parte sanguinária, Vlad tinha quase que uma paixão por torturar seus prisioneiros inimigos através de empalamentos. Sabe o que é isso? Não? O método consistia em enfiar uma estaca pelo ânus ou umbigo da pessoa, até que ela atravessasse o corpo e saísse pela boca. Tudo para resultar em uma morte dolorosa, lenta. Vlad nasceu na região da Transilvânia, provavelmente na cidade de Timișoara, em 1431. Essa é uma das poucas semelhanças entre a história real e a ficção de Bram Stoker. Mas existem alguns elementos que você precisa saber. Vlad III era o monarca de Valáquia, responsável por defender e libertar uma Romênia cristã da ira dos turcos. E quanto ao nome que passou gerações, a história é um pouco menos mística do que parece. Na mesma época de seu nascimento, o pai dele, Vlad II, foi nomeado para a Ordem do Dragão pelo Sacro Imperador Germânico Sigismundo. Esse grupo tinha como objetivo defender tanto a cristandade quanto o imperador dos ataques dos turcos. E a honra do convite foi tamanha que Vlad II acrescentou em seu nome o título de Dracul, que significa o dragão. Ao crescer, acabou entrando para a mesma ordem e decidiu adotar um título parecido, Vlad Drácula, ou Vlad Dracula, em romeno, o filho do dragão. Entre conflitos e situações problemáticas, Vlad Drácula e o irmão Radu chegaram a passar 7 anos como reféns no reino do sultão Mehmed II, o Conquistador. Um plano de Vlad II para baixar um pouco a bola dos turcos, enquanto seu reinado conseguia independência. Depois de 7 anos, Vlad Drácula e Radu foram libertados e puderam retornar para casa. Drácula aceitou a ideia, mas seu irmão acabou ficando nas terras do sultão. O que poderia ser um retorno triunfal acabou resultando em uma triste surpresa. Ao chegar em Valáquia, em 1448, Vlad descobriu que tanto seu pai quanto seu outro irmão estavam mortos. Até 1456, o ano que ele retomou o controle da terra natal, Vlad deu início a uma série de conflitos que continuaram por muitos e muitos anos e fizeram sua fama crescer cada vez mais. Só que não é só de fama que se mantém o reino, não é? Não é. Em 1461, uma ofensiva turca com 60.000 soldados atacou Vlad Drácula. Ele se retirou lentamente, até que perdeu o controle da monarquia. E quem ficou à frente de Valáquia nesse momento do tempo foi Radu, o seu próprio irmão. Vlad fugiu e, para piorar, foi preso pelo rei húngaro Matias Corvino. Não se sabe exatamente quanto tempo ele ficou preso, mas é fato que, em algum momento, o rei húngaro passou a apoiar Vlad para que ele retomasse o trono, o que só foi acontecer em 1476. E o que poderia ser o início de um novo momento de glória acabou se tornando o início do fim. Depois que boa parte de suas tropas retornaram para suas casas, Vlad Drácula se viu no meio de outra ofensiva turca, sem forças o suficiente para manter seu reinado. Vlad perdeu uma batalha ao norte de Bucareste. Ele foi preso e encontrou seu fim ao ser decapitado. Essa seria uma versão mais heróica do capítulo final. Há quem diga que ele não perdeu nenhuma batalha, mas sim que morreu nas mãos dos burgueses do próprio reino, que não estavam nada felizes com seu governo.
Seja como for, a história virou lenda e se aproveitou de alguns registros bastante bizarros envolvendo Vlad Drácula. Por exemplo, existe um relato de que ele acabou com alguns de seus inimigos políticos de uma forma bem bizarra. Vlad teria convidado todos para um banquete. E assim que a comida foi servida, seus soldados não só prenderam os convidados, como os empalaram lá mesmo. Dizem que enquanto os nobres eram mortos, ele bebeu o sangue de cada um deles. Para um bom entendedor, um pingo é uma letra. Histórias como essa foram um prato cheio para a associação de Vlad aos vampiros. Mas e o castelo do Conde Drácula? Para essa pergunta eu tenho a resposta. Lá na Transilvânia, existe uma estrutura chamada Castelo de Bran, que foi construída no século XIII. Esse mesmo castelo, hoje em dia, funciona como atração turística e é visto como o próprio castelo do Drácula. Só que essa nunca foi a residência de Vlad III. É verdade que o castelo tem uma atmosfera assustadora. Fica nas montanhas e tudo mais. Só que, no máximo, Vlad ficou alguns dias, talvez, preso nas masmorras. Mas não existem provas de que aquele teria sido, de fato, o castelo desse personagem histórico. Sendo Drácula um vampiro ou não, o que eu te contei aqui não é nem metade do que pode ser dito sobre vampiros. Quem sabe, hein? No futuro, a gente continue falando sobre essas criaturas. Hã? Você decide. Escreve para mim. Aí eu posso contar um pouco mais sobre Drácula.